É isso aí, pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Olha só, esse aqui é um texto muito interessante porque revela muitas coisas bem importantes. Gálatas, capítulo 1, aqui ó, verso 8. Resumidamente assim, ó, tem dois trechos que eu vou ler aqui para você, ó. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema aqui, a palavra é amaldiçoado, tá? E o verso 9, assim como já dissemos, olha só, o apóstolo Paulo repetindo, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Numa outra tradução, para você entender um pouco melhor, olha só. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Olha que interessante isso. Olha que interessante isso. Por quê? O que você vê hoje? Pessoas anunciando vários evangelhos. O problema é que elas tiram da Bíblia e dizem que é o mesmo evangelho. Ele diz assim, não é evangelho, eu prego, falou de Jesus, Deus, é o mesmo evangelho. E não é. Por quê? Um evangelho se torna outro ou diferente quando você simplesmente distorce um ensinamento, uma única doutrina da Bíblia. Já não é o mesmo. E quantas doutrinas distorcidas você vê hoje por aí? Muitas. Então olha só. Primeira coisa, você tem que entender o que é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, a boa nova, que um Criador justo justifica pecadores, merecedores do lago de fogo, através da sua graça, que é um dom imerecido mediante a fé, crucificando o seu Filho num madeiro, perdoando e salvando quem não merece, sem deixar de ser justo. Nisso resume-se o Evangelho verdadeiro. Salvação não por méritos próprios nem por livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio já não é graça. É você conseguir escolher o Criador pelo seu próprio esforço. Isso é graça? Graça é salvar quem não merece. Se alguém está se afogando, e aí alguém estende a mão e fala assim, segura minha mão que eu te salvo. Então a pessoa vai lá, vou nadar, segurou a mão. Puxou quem estava se afogando. Isso é graça? Quem estendeu a mão assim foi puxado. A pessoa teve que fazer algo para ser salvo. Ele não estava lá assim, alguém veio e tirou ele. Isso é salvação por livre-arbítrio. Salvação, né? Porque não existe isso. O que é o outro evangelho? Exatamente isso que eu acabei de ilustrar. É algo parecido com o evangelho. Porque olha só o que ele fala aqui, ó. No contexto. Vamos pegar o contexto, né? O contexto, o apóstolo Paulo está falando as pessoas, né, que faziam parte da igreja da Galácia, que era uma região. Então olha só, no verso 6, a inconstância dos Gálatas é o subtítulo. E fala assim, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça do Messias para outro evangelho, o qual não é outro. Ou seja, não é que inventaram um outro evangelho. Simplesmente pegaram esse evangelho aqui, ó, e distorceram algumas doutrinas. E isso já virou um outro evangelho. O qual não é outro, entendeu? É o mesmo, só que está distorcido. E é assim que funciona. Por exemplo, Coca-Cola. Qual é a concorrente da Coca-Cola? É o suco de uva? É o vinho? Não, é a Pepsi. O que é a Pepsi? Tenta imitar a Coca-Cola. É semelhante à Coca-Cola, mas não é a Coca-Cola. Mas também não é um suco de laranja. Ou seja, qual é o concorrente do evangelho verdadeiro? É este outro evangelho, o qual não é outro. Eles pegam o mesmo evangelho, distorcem algumas doutrinas e formam este outro evangelho. Dos méritos, bruxificado, neopentecostalizado. E isso é o suficiente para não estar no evangelho verdadeiro e ser condenado. Olha só, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça do Messias para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho do Messias.
Ou seja, perverter o evangelho verdadeiro. Por causa do quê? Duas coisas: ignorância e soberba. Quando você é soberbo, você não aceita algumas doutrinas. E quando você é ignorante e junta a ignorância com a soberba, você vai ensinar o que você acha, o seu achismo, aí que está o problema. Baseado num texto, você ensina qualquer coisa. E aí que está o problema, aí que gera a heresia. Por isso perverte o evangelho verdadeiro. Então ele fala assim: mas, verso 8, ainda que nós mesmos, ou seja, Paulo e os discípulos ali, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que já temos pregado. Ou seja, ensine algo que está diferente desse aqui. Seja anátema, amaldiçoada, essa pessoa seja amaldiçoada. É uma pessoa amaldiçoada, alguém que ensina heresias. Olha só o nível disso aqui. Eu vejo tantas pessoas ensinar o que eles acolheram como sendo verdade. Por exemplo, tem vários pregadores mequetrefes do YouTube e outros lugares de denominações que defendem o segundo casamento. Eu queria saber qual a base bíblica para isso. É Mateus 19, verso 9. Lá está falando de porneia e de noivado judaico, não moicheia. É Romanos. Peraí, Romanos dá mais base ainda. Porque fala lá que somente, Romanos 7, a viuvez é capaz de desligar a esposa do marido para ela poder casar com outro. Caso isso não tenha. A mulher é ligada ao marido enquanto este viver. Então, 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7 vai falar justamente o contrário. Que se uma pessoa quiser abandonar e deixar outra só, você tem que ficar só. Ou se reconciliar com o marido. Cadê a base para o segundo casamento? É traição, adultério. Se você se basear em Mateus 19, então você vai ter que dizer que Paulo é mentiroso em 1 Coríntios 7 e Romanos 7. E distorcer o texto no original em grego. Lembrando que essa Bíblia aqui é grega. Foi Moisés, por causa da dureza do vosso coração, que permitiu divorciar. Não foi o Criador, ele está falando aqui. Aí o verso no princípio não foi assim, ou seja, o Criador não quis isso. Foi Moisés, porque senão o judeu poderia apedrejar a mulher adúltera para poder casar com outra. Inclusive foi por causa disso. O judeu ele só podia casar com outra se a esposa morresse. Por isso que Moisés então permitiu isso aqui, para vocês não matar, dá divórcio. Dá carta de divórcio. E no verso 9, eu, porém, vos digo que quem divorciar, e aqui a tradução o original grego é repudiar, não é divorciar, é repudiar no original grego, a sua esposa, senão por porneia, ou seja, imoralidade sexual, não é adultério, nem moicheia, é imoralidade. Só que assim, se você levar isso aqui ao pé da letra e querer distorcer e dizer, não, em caso de traição eu posso casar com outra, como você vai explicar Romanos 7, 1 Coríntios 7, os textos que falam que se abandonar tem que ficar só e que a mulher está ligada com o marido até ele viver? Óbvio que se alguém for abandonado, o outro vai ter relações com outras, então você poderia casar com outro? Não, o apóstolo Paulo vem em 1 Coríntios 7 e fala, você tem que ficar só. Então, ou Paulo está mentindo, ou o Messias está mentindo. Então você tem que interpretar esse texto da forma correta. Se você se basear em Mateus 19:9 para apoiar o segundo casamento, você pode, então, dizer que Paulo é mentiroso. Está entendendo a contradição? Então você tem que entender esse texto aqui da forma correta. Tanto isso é verdade que depois, no verso 10, os discípulos disseram assim, se assim a situação do homem para com a esposa, não é vantagem casar. Ou seja, se não dá para casar com outra, nesse sentido aqui, então não convém casar. Foi o que eles disseram. Por que eles disseram isso? Se em caso de traição pudesse casar com outra, por que os discípulos disseram? Se essa é a situação do homem para com a esposa, não é vantagem casar. Tá entendendo? E outra, todo o contexto de Mateus 19, o Messias vem falando, no princípio não era assim, foi Moisés que permitiu carta de divórcio, os dois são uma só carne, não são mais dois, mas são um, o que o Criador uniu, o homem não separe. Aí no verso 9 ele dizia outra coisa. Óbvio que não, pessoal.
Então, assim, quem usa esse texto para basear que dá para casar com o outro em caso de traição é um herege. Falso mestre que usa um texto isolado para justificar pecado. E outra, quem está em um segundo casamento nesse sentido está vivendo em prática de adultério. Já parou para pensar nisso? Pessoal, o casamento não é algo... eu vou casar com um, não deu certo, vou casar com outro, não deu certo, vou casar com... O Messias encontrou uma mulher assim. É uma samaritana. Num poço. Que foi buscar água. E ele falou assim para ela: traz teu marido aqui. E daí no texto ela não tinha marido. E daí ele falou: falastes bem, você já teve 5 e o que está agora não é teu. Por que ele disse isso? O casamento é um só, exceto em caso de viuvez. Estou falando desses outros evangelhos que são disseminados por aí. O evangelho do mérito, do livre-arbítrio, do tormento eterno, de nomes pagãos. Muito cuidado com isso. Estão enganando você com doutrinas distorcidas. Evangelho é graça. Evangelho é o Criador salvando quem não consegue se salvar. O Evangelho é quando o Criador vem e dá dom da fé na pessoa. Efésios 2, 8 e 9. O Evangelho, ele é algo único no mundo e as pessoas pegam e distorcem. Então muito cuidado com o que está sendo pregado por aí. Pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo. A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Isso é mentira, pessoal. Isso não tem na Escritura. Os vídeos, já fiz aqui vídeo no canal comprovando que a igreja só pode ser arrebatada no final de tudo. Sabe, eu vejo pessoas seguindo falsos mestres, falsos profetas, procurando cura, procurando bênção, procurando prosperidade, mas não procurando o Criador, procurando uma divindade, Papai Noel, para dar o que elas precisam. Isso é barganha. Isso não é evangelho. Eu vou buscar cura no pastor porque ele ora, porque ele fala em língua da Arábia, sube na mãe. Isso nem na Escritura tem. É outro evangelho. Então assim, ou você quer o Criador, ou você quer os benefícios que uma divindade pode dar a você. Se você só busca benefícios terrenos, estou falando de benefícios terrenos, isso não é evangelho. Você não está buscando evangelho. Você está vivendo um outro evangelho. Então muito cuidado, você está... Não sei se você entendeu. Você está sendo condenado, você está indo para o abismo, ao lago de fogo, sem nem perceber. Só que Gálatas continua. Quando ele fala do outro evangelho, que é esse evangelho bruxificado, me admira que você tão depressa está correndo para um outro evangelho. Está se referindo a pessoas que antes estavam no evangelho verdadeiro e quando começou a vento de doutrina, começou a negar tudo que estava ensinando antes e crendo antes. Vejo muito desses aí por aí. Lamentável, porque a verdade uma só, ela não muda. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo assim, verso 10 de Gálatas 1, pois agora persuado a pessoas ou ao Criador? Ou procura agradar as pessoas? Pergunta, interrogação. Se ainda eu estivesse agradando pessoas, não seria servo do Messias. Então o Evangelho não veio para agradar seu ego, não veio para falar o que você gosta de ouvir, porque você vai ser próspero, porque você vai ganhar 1 milhão, porque você vai ter a cura, porque você vai ter prosperidade, você vai isso, você vai aquilo, você é mais raro que o ouro puro de Ofir, você é o espelho que reflete a glória do Senhor, você. Você vai vencer, você... Isso é tudo menos Evangelho, isso é antropocentrismo. Esse é o falso Evangelho. Esse é o evangelho dos homens. Tem muita coisa, pessoal. As pessoas estão perdidas. Perdidas nesse falso evangelho. Quer continuar sabendo a verdade, quer continuar se aprofundando nesses assuntos, verifique aí a sua inscrição no canal, ative o sininho. Verifique todos os dias se tem vídeo aqui no canal. Vá para o meu Telegram, Romulo Marasquim, canal com mais de 60 e poucos mil inscritos. Porque eu estou disponibilizando esses vídeos bem interessantes lá. Porque se você ficar dependendo desses hereges, você tem que entender que são cegos, guias cegos guiando cegos. Quantas pessoas, inclusive em canais no YouTube e outros lugares, são cegos guiando cegos.
Eles nem sabem o que estão ensinando. Eles estão ensinando o que eles acham que é a verdade. Aprenderam aquilo, não têm humildade suficiente para compreender que aprender errado e que precisam ensinar o certo. Pronto, rejeita uma doutrina. Nossa, oi, Romanos 9, predestinação. Nossa, que heresia. Está na Bíblia. Então rasga Romanos 9 da sua Bíblia, rasga Romanos 8, 29 e 30, rasga Tito 1:1, rasga toda a velha aliança, porque lá fala direto da eleição. O Criador só escolheu Israel e os outros povos. Isso é verdade, cara. Então se você não aceita essa verdade, não se considere um crente. Se você rejeita as doutrinas, como é que você pode se dizer crente se você não crê nas doutrinas? Então você não é crente. Está entendendo? Então veja bem as pessoas que você está seguindo. Veja bem quem você está dando ouvidos. Voz. Porque você pode estar se perdendo. Ok? Deixa o like nesse vídeo, compartilha e não perca os próximos vídeos, onde eu sempre vou aí falar essas verdades para você, ok? Verdades que você precisa ouvir, e não que você gostaria de ouvir. E não que você quer ouvir. Só vou falar o que você precisa ouvir. Ok? Ainda há tempo, ainda arrependa-se, creia, estude a Escritura, busque conhecimento. A oração auxilia o entendimento e você compreender qual é a vontade do Pai. É isso. Compartilhe o vídeo, deixa o like, grande abraço e fique na paz.